Eu coloco aqui escrito reforma trabalhista e logo já aparece reforma trabalhista e reforma da Previdência. Aparecem juntos. Veja o que aparece. Tudo aponta as vantagens da reforma trabalhista. Vamos ouvir. O estudo feito pelo maior banco privado do país... Maior banco privado do país. Amplo debate. Tema de seminário na Confederação Nacional dos Trabalhadores, não das instituições financeiras. A abertura da Conferência dos Investidores e um jornal fazendo o debate da reforma trabalhista. Vamos ouvir. O Estado brasileiro trata com profunda hostilidade o empreendedor brasileiro. Pensei que ele ia dizer trabalhador e ele disse empreendedor. Num debate sobre reforma trabalhista, não se fala de trabalhador, não tem trabalhador falando. Cadê os sindicatos? Onde está esse amplo debate? Cadê os trabalhadores que não têm voz, que não têm vez, que não participam desse debate? Essa reforma trabalhista e a reforma da Previdência foi feita em 2017, logo depois do golpe, e continua ainda hoje em 2021. É a nossa luta atualmente. Você que está assistindo esse filme em 2031, em 2041, em 2051, qual é a sua luta nesse momento? Quem tirou a Dilma do cargo foi o Bolsonaro? Não. Quem tirou a Dilma do cargo foi a direita liberal e seu braço armado, né, que é a mídia. Né? O braço armado da direita liberal é a mídia. O partido da mídia... Tudo que a gente trocou aqui, trocou bola, né? Reforma trabalhista. Uma empresa tipo Globo, TV, CBN, Rádio, Jornal Globo, né? Revista Época, que agora acabou, mas estou pegando aqui várias plataformas, várias ferramentas. Uma empresa Globo, né? Como ela explora trabalhadores, é evidente que ela vai falar a favor da reforma trabalhista. Ela quer que quanto menos direito tiver, melhor. Como ela não gosta de sindicato, porque sindicato mobiliza trabalhador, organiza trabalhador, luta, ela vai falar a favor da reforma trabalhista para desmontar os sindicatos, para asfixiar financeiramente o sindicato. Então, em função disso, esse jornalismo ele vai ser desvirtuado, ele vai servir ao interesse. Então, ele não é um jornalismo, não existe neutralidade no jornalismo. O jornalismo retrata a realidade, mas a partir de determinada ótica. Agora, ele tem uma função social importantíssima. O papel do jornalismo na sociedade hoje, eu questionei também, tipo assim, o papel do jornalismo na sociedade hoje é o mesmo de sempre, na verdade, né? O que deveria ter sido, né? Que seria isso, informar, né? A pergunta é que a gente, como jornalista, a gente tem o papel de fazer com que, de atuar dentro do jornalismo chamado cidadão, né? O jornalismo cidadão, que tem a missão de trazer elementos que façam com que o público reflitam sobre a realidade que vive, né, de fazer entender por que o feijão está caro, por que o arroz está caro. E para isso, a gente que é profissional de mídia tem que saber traduzir os termos da economia, termos da política, termos da ciência que são difíceis para o dia a dia, né, porque às vezes a gente, da esquerda, tem uma missão que é ocupar as redes sociais de forma mais efetiva. Não, governo, fazer jornalismo. E lógico, o jornalismo tem determinados compromissos. Tem um grande jornalista brasileiro chamado Mauro Santayana, que uma vez perguntado para ele, Mauro, qual é o papel do jornalista, não do jornalismo, do jornalista. Ele dizia o seguinte: o jornalista ele tem que ter compromisso ético, tem que falar a verdade, procurar a verdade, tem que ter compromisso ético, né, compromisso com a vida e tal. Ele tem que ter defesa da verdade. E ele tem que ter, acima de tudo, o jornalista ele tem que ter compromisso com o seu povo. Ele não pode ter compromisso com a elite, ele não pode ter compromisso com quem domina, ele tem que ter compromisso com o seu povo. Isso é o Mauro Santayana. Então, o jornalismo ele precisa ter uma outra componente fundamental, que é a componente da coragem. E discorda também do Bolsonaro em função de direitos civilizatórios que foram avançando nos últimos anos.
na luta contra o machismo, na luta contra o racismo, na luta contra a homofobia, né? Mesmo questões que eram negadas pelo grande capital, mas criou esse jornalismo das grandes empresas, criou oposição a ele. Agora, quando diz respeito, então tem críticas ao fascismo na política, tem críticas ao obscurantismo, ao negacionismo. Tá. Mas quando diz respeito ao projeto macroeconômico, aí tem concordância. Então, isso ele defende os interesses econômicos dele. Jamais. Mídia contra-hegemônica. O concreto que tem é a mídia ao lado dos trabalhadores. Boa. Mentira faz parte. Agora, a mentira no jornalismo, ela é uma componente. Ela não é a única componente da manipulação. A manipulação ela é feita de formas mais requintadas. A manipulação, você tem um dado mentira, fake news, e você tem o que o Perseu chama de realce e omissão. Como que eu manipulo? Eu manipulo ou realçando ou omitindo. Então, por exemplo, luta dos trabalhadores de uma determinada categoria. Vamos pegar aqui, professores. Os professores estão em luta. O que eu faço? Como eu sou contra um Estado presente, políticas sociais, políticas públicas fortes, como eu sou vinculado ao ensino privado, eu quero que os professores, eu estou falando do dono da empresa, eu quero que os professores se danem. Então, o que eu vou fazer? Num primeiro momento, eu vou omitir, eu vou invisibilizar essa luta. Então, no primeiro momento, eu invisibilizo, eu omito. Se essa luta adquirir força, ir para greve, passeata, tal, eu aí realço criminalizando. Eu vou dizer. Tipo, essa fake news, a fake news neoliberal. Você, Vini, um grande jornalista atual, nacional, internacional, o que você tem a nos dizer? O papel do jornalismo e da imprensa livre é fundamental para a consolidação das democracias no mundo, né? Infelizmente, nós temos, por parte de governos e por parte do setor privado, por assim dizer, uma série de violências, né, que vão desde a questão mesmo de estratégias de intimidação de jornalistas e de meios de comunicação mais progressistas, mais críticos, até mesmo casos de assassinato, né? O Brasil é um dos países hoje, infelizmente, que tem se destacado negativamente, seja com ambientalistas, seja com jornalistas, nesse sentido, né? Muitos jornalistas morreram nos últimos anos, né? E essa onda de violência vem crescendo. A Bandeirantes, por exemplo, é uma das emissoras, ao lado da Rede Globo, que tem um discurso muito alinhado com o agronegócio. Eles têm programas específicos com o agronegócio, em horários-chave. O disparo em massa das mensagens, isso tinha também, mas tinha muita produção espontânea da galera, cara. Eu achei... Claro. Não, sem dúvida. A questão é a seguinte, essa nova onda de extrema-direita, né, que nasce já nesse momento em que as redes sociais elas estão consolidadas, né, aqui nos Estados Unidos, na América Latina em geral, mas nos Estados Unidos, na Europa também, né, tem um apelo popular muito forte, né, com mistura, eles misturam elementos de setores ultraconservadores e neofascistas, né, antigos, por exemplo, a questão da defesa da família tradicional, a questão
das armas, a questão, tudo isso, né, aliado à tecnologia, né, no momento que ninguém estava meio preparado, né, para responder esse tipo de comportamento, né. E na Europa, por exemplo, você tem muito essa coisa em alguns países de... Porque os países da Europa Ocidental, normalmente eles são, em termos comportamentais, eles são mais liberais do que os países do leste, né? E daí você vê, por exemplo, todo um debate anti-globalização, né? Mas que não é um debate anti-globalização que questiona, por exemplo, a liberdade dos bancos, da OMC, não, é uma coisa, assim, nós queremos manter aqui essa sociedade patriarcal, religiosa, não queremos gay aqui, isso vem de fora, uma doença que vem de fora, entendeu? Sabe, a coisa anda assim, né? Claro, alguns questionam, né? Que as linhas colocadas ali na Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, a Carta da ONU, que elas são, digamos, o paradigma do nosso tempo, né? Então, você não vai ter discriminação religiosa, você não vai ter discriminação de gênero, você não vai ter discriminação étnica, racial, né? E daí você vê esses movimentos, principalmente os de extrema direita, questionando isso, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que abdicar da democracia, que você tenha que abdicar da soberania nacional, com um projeto soberano, desenvolvimento soberano, né? Nós podemos até questionar os métodos, mas você olha a China, olha a Índia, olha o Brasil, olha a Rússia, só para tomar os BRICS, a África do Sul, né? Dos 50 anos para cá, o que fez a China chegar onde está? Né? Um desenvolvimento de uma indústria forte, né? O formato da arquitetura midiática que o Brasil tinha no período da ditadura. Daí você encontra, às vezes, na rua, né, isso aconteceu também em outros países. Você encontra na rua pessoas que viveram na época e que falam, não, naquela época tinha ordem, naquela época tinha emprego, mas o cara não entende o que de fato estava acontecendo, né? E aquele cara é vítima, porque ele só estava ali reproduzindo e ele foi massificado. Hoje, né, nós temos vários índices aí, por exemplo, da organização Jornalistas Sem Fronteiras, né, da própria The Economist, que é uma revista liberal, mas ela fala da questão da democracia. Então, para você imagina, se uma revista liberal de direita, como The Economist, está denunciando isso, é porque a coisa chegou num limite ao extremo, né? Então, é muito grave. Mercado financeiro internacional. Davi Golias, exatamente. Ele não sobreviverá só de mão de obra técnica. O Brasil, nesse modelo que nós estamos vivendo hoje, o Brasil está fadado a ser uma colônia sempre. Acho que é um assunto super importante, super pertinente, e é importante que a gente tenha esse debate, né, principalmente nas faculdades, né, na escola do DIEESE, que realmente ele vai trazer as contradições não só no plano econômico, né, no terreno econômico, mas no terreno das relações humanas, das relações sociais, né, e, claro, das relações de trabalho. Ao mesmo tempo, né, que hoje a gente vê, vamos falar do caso do Brasil, por exemplo, ao mesmo tempo que hoje a gente vê, né, o jornalismo, né, ou a mídia empresarial jornalística, né, ela é oligopolizada, ou seja, ela é controlada por poucas famílias, né? Quando a gente fala desses grupos empresariais, né, os grupos empresariais de comunicação, que é o que eu falei, né, eles são, pegar a Folha de São Paulo, o Grupo Globo,
são os donos, e são grupos bilionários, né? É o Globo, Estadão, a Folha, e a gente organizou um trabalho de protesto, né, contra as empresas, um trabalho de resistência contra os patrões, e a gente fez uma paralisação. Eu acho que esses veículos eles têm que estar em pé de igualdade com os outros veículos tradicionais de comunicação. Então, quer dizer, eu posso ler a Folha, né, e ter, né, a Folha tem uma estrutura tal, mas eu também tenho que ler um outro veículo que produz reportagens sobre outro ponto de vista, político, econômico, cultural, social, etc. A Fórum, sei lá, né? Esses, assim, os mais conhecidos, entre outros, que são de esquerda, assumidamente de esquerda, não tem problema você assumir ser de esquerda, o problema é que o Estadão não assume que é de direita, né? Ele poderia assumir e defender as ideias dele, só que ele dá uma ideia de isento, né? Ele dá a ideia de que ele está dando a notícia pura e simplesmente cristalina e que a única versão é aquela. Essa é a busca da pluralidade, né, Tiago? É a busca de uma outra voz, sem ser essa a mesma dominante, né? Também trazer pontos de vista diferentes, etc. Isso também é um desafio grande. Esse domínio ideológico, né, que é um domínio violento, né, como toda relação de classe, mas é um domínio violento, né? Então isso ele tem que se perpetuar. Agora, qual que é que acho que é o papel, né, um papel dos trabalhadores, um papel político, um papel de movimentos sociais, partidos, sindicatos, né? É fazer a luta para que a gente consiga ter pluralidade na comunicação. Acho que esse é o papel fundamental, né? Como a fake news, mentira, tudo mais, né? Que parece ter um caráter que é uma notícia, mas não é uma notícia, né? Não é, assim, ela não, na verdade, não é uma notícia, não traz informação nenhuma, né? Como que a gente consegue escapar das fake news? Fazendo jornalismo. E como se faz jornalismo? Consultando muitas pessoas, dando voz para muitas pessoas, ouvindo muitas pessoas, consultando muitos dados. Você tocou a mentira neoliberal, a mentira capitalista, essa mentira, porque aí, usando a reforma trabalhista como referência aqui, eles falam, a reforma trabalhista vai gerar emprego, vai aumentar o salário das pessoas, porque vai reformar, vai ficar tudo muito bom, todo mundo vai ter emprego, o salário vai ser maior. Aí agora a gente viu, 4 anos depois, que não gerou. A vida melhorou? Não, a vida piorou. Então é óbvio que o trabalhador, nesse momento, ele vê e fala, desculpa, mas o que vocês estão falando é mentira, né? Pode ser essa fake news aí que você fala, é mentira, né? Então o que a classe empresarial está falando é mentira. A história girar, é a classe trabalhadora que faz a história se movimentar e a gente tem que sempre confiar na classe trabalhadora. Acho que é isso. Maravilha, Tiago. Gostei da nossa conversa aqui. Maravilha. Então é isso. Eu vou fazer só um comentário final aqui, assim. Claro. Sempre que, por exemplo, tem uma luta dos trabalhadores, né, cara, tem uma greve, coisa e tal, ela é sempre colocada na grande mídia como que está atrapalhando, né? A greve está atrapalhando o funcionamento da cidade, a greve que está atrapalhando a greve do banco, a senhorinha não pode pagar uma conta e coisa e tal. É sempre isso que mostra. Greve dos professores, tá? Atrapalhou o trânsito, mas nunca mostram, por exemplo, as condições de trabalho dos professores, não mostram as escolas como estão sucateadas, né, cara? As questões, embora uma parte da mídia hoje está se dizendo também contra o governo Bolsonaro e tentando né, dizer a verdade sobre a pandemia, mas a gente sabe muito bem que partindo dessas grandes corporações, né, de mídia, a gente sabe que são veículos que não têm compromisso algum com a nossa causa. E a gente não consegue, né, fazer o enfrentamento igual, porque tudo é desigual. Desigualdade é que impera no nosso meio, né? Então, essa dificuldade de... Tudo é desigual. Gostei da sua frase, Lu. Achei bem legal. A desigualdade também ao acesso à comunicação e à produção de comunicação. Gostei desse recorte que você fez. Eu fico falando sobre o mantra neoliberal. Eu chamo de mantra neoliberal, como é isso que você está falando. Fica incutindo na cabeça do trabalhador aquela ideia, meritocracia, cada um por si, você tem que ser melhor que o seu vizinho. Nunca fala em fazer junto com o seu vizinho. Fala, você tem que ser melhor que o seu vizinho, que você vai se dar bem. Você tem que ser melhor que seu irmão, melhor que seu primo, entendeu? É o cada um por si. E, Lu, você já entrou até... Fala. Só uma coisa que eu gostaria também de enfatizar nisso,
a gente percebe um pouco mais o quanto é perverso essa forma de introduzir na cabeça das pessoas de que as coisas que trazem direito para os trabalhadores são ruins, os ataques que a gente sofre, por exemplo, ao serviço público, né? A gente percebe que há um ataque diariamente tentando dizer para as pessoas que tudo que é privatizado é bom. A Record 100% a favor. No Jornal Nacional, 88% a favor, mas isso não quer dizer também que os 12% eram realmente um debate levantado. Era uma coisa pontual assim da reforma que uma pessoa criticava. Então, não é que era realmente contra a reforma. Nos jornais Globo, Estadão e Folha de São Paulo, a proporção já era um pouco menor. Era o Globo 60 e poucos, o Estadão 60 também, e a Folha apareceu 44% só a favor, mas, tipo, como eu te disse, a voz que falava contra a reforma era um ponto das centenas de pontos da reforma. Eles pegavam alguém falando contra um ponto e, veja só, muitas das vezes era sobre o debate sobre o imposto sindical, que era exatamente para aproveitar para falar mal do sindicato. Se você quiser contar a sua experiência com fake news, porque todos nós, militantes, sofremos com as fake news da nossa militância, não é? Todos nós que queremos a mudança sofremos com a fake news. Eu milito na causa rural, né? Eu acho que a causa rural, ela sofre diariamente com isso. Tem uma propaganda muito potente da Rede Globo que traz do agro, que o agro é pop, que o agro é isso, né? E eles têm tido algumas falas, assim, roubado algumas palavras, algumas frases que são nossas, como da agricultura familiar, né? E tem tentado trazer. E acho que a partir do momento que eles usam, né, de maneira mentirosa essas questões, né, porque quando fala da alimentação, quem é que de fato alimenta a nação brasileira? Quem é que de fato que todo dia coloca alimento na nossa mesa? É a agricultura familiar, é o camponês, é o trabalhador rural familiar. Uma outra fake news relacionada a nós é de que a reforma agrária, ela vem para tomar a terra das pessoas, né, para invadir a terra das pessoas, quando, na verdade, ela trata de uma reparação social. Então, são modelos assim de fake news que acabam envenenando o nosso dia a dia e trazem muitos prejuízos para nós, né? Tratando a gente como bandido, como baderneiro, quando na verdade a gente está fazendo um bem para a nossa nação. O capitalismo é baseado em exploração e fake news. Vão tomar as terras, não vai ser, todo mundo vai morrer de fome se tiver reforma agrária, quando na verdade é exatamente ao contrário, todo mundo vai ter comida se tiver reforma agrária. E não vai estar tomando uma terra que está produzindo. Sempre uma terra que não está produzindo. Isso eles não falam, né? Propriedade privada, né? Sabe, eu entendo um ruralista defender sua propriedade privada. Eu não entendo por que as pessoas que não têm fazenda defendem o ruralista que tem uma fazenda gigantesca. Então, isso tudo que a gente tem discutido, como se trata de informação, como está se tratando de comunicação, ela tem tudo a ver, né? Porque é o que chega e é a partir dessa informação que chega é que vai, de fato, formando a nossa opinião. É o que você vai discutir na mesa com seus filhos, com seu pai, com seu vizinho, né? E a gente sempre discute a partir das coisas que vão chegando, dos comentários que vão sendo feitos. Então, se você tem algo de qualidade, você tem uma informação de qualidade, com dados, baseado em estudos científicos, baseado em verdades, baseado em disputas de ideias diferentes, mas que ambas foram expostas à mesa, a gente produz um debate de qualidade, uma conversa de qualidade. Se você tem
por outro lado, informações, se você está sendo bombardeado diariamente no seu WhatsApp com fake news, com notícias da grande imprensa na sua televisão, é a partir desse diálogo que você vai formando a opinião da sua casa, do seu vizinho, dos seus compadres, das suas comadres, né? Porque isso está no nosso cotidiano, né? No nosso trabalho, no ônibus que as pessoas pegam, no transporte para ir poder trabalhar na roça. Fica cada vez mais evidente que nós temos uma tarefa muito grande pela frente, inclusive na comunicação. Lu, contra todos os latifúndios, inclusive o da comunicação. E algoritmo também é latifúndio. Vamos invadir e ocupar.